A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Ana Cristina Santos, falando que Jesus é bom e paga bem. Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu se você quiser. Ele não te obriga. E gosto muito de histórias de vida. Então eu vou abordar um tema hoje de uma história que é verídica e eu gosto de história verídica. De um pastor líder de uma grande igreja nos Estados Unidos, ao qual concorreu, para, acho que é concurso público, para ser policial. E ele foi aprovado, trabalhando ali naquela delegacia. Quando acabou o turno dele, ele teve que prestar conta lá na delegacia. Quando chegou lá, o patrão falou para ele assim, o chefe dele, o delegado: olha, esse aí é o seu novo companheiro de trabalho. E o seu companheiro de trabalho não gostava de negro. Ele tinha pavor de negro e ele era revoltado com o negro porque foi um negro, poderia ser um branco, podia ser um mulato, podia ser um amarelo, mas infelizmente foi um negro num país de tantos preconceitos. E ele não cria em Deus também, que se tornava mais difícil. Então ele perdeu um filhinho de 5 anos, ao qual trouxe amargura para esse homem, que estava prejudicando o seu casamento e prejudicando o filho mais velho, ao qual as notas que era melhor no colégio se tornou as piores notas, até que foi expulso do colégio. E a mãe conseguiu uma psicóloga para conversar com o filho, até que o filho resolveu conversar com o pai. Só que o pai era muito revoltado, muito redil, e não aceitou de maneira nenhuma que o filho falasse com ele. Então, o que o menino queria mesmo era se desculpar. O menino saiu de casa, ficou desaparecido 2 dias, e o pastor perguntou para ele: o que está acontecendo? Nós somos colegas de trabalho, está acontecendo alguma coisa? Está tudo bem na sua casa? Ele disse: está tudo bem. E não estava bem. Então, até que ele resolveu se abrir e começou a falar que Deus é esse que você acredita, um Deus que faz com que o meu filho de 5 anos seja atropelado por um marginal negro e o meu filho morre. Ele nem queria andar de bicicleta. Eu, empolgado, comprei a bicicleta e queria que ele andasse. Eu obriguei ele a andar de bicicleta. Foi na hora que o meu filho morreu. E o pastor falou assim: olha, você cometeu um erro, mas você tem direito a perdão. E você tem direito a perdoar também. Não cometa o mesmo erro com seu outro filho. E ele falou assim: infelizmente eu já estou cometendo. E estou com o meu casamento à deriva, quase perdendo. E quando chegou no final do dia, teve um pedido para ir numa lanchonete, ao qual tinham saqueadores dentro da lanchonete. E ele foi até lá fazer a ocorrência. E quando chegou lá, os meninos começaram a correr, atacar coisa. E ele, o policial, que foi trabalhar com o pastor, meteu bala. Deu um tiro que foi certeiro,
que perfurou o abdômen, que perfurou o pâncreas e perfurou os rins. E o pai não sabia que o filho só tinha um rim porque o outro já era falido. Acho que nem a mãe sabia também. Era uma enfermidade que estava silenciosa. Então eles correram, o médico falou assim, ó, pela cirurgia, vamos ver nessas últimas horas que ele vai se salvar dessa cirurgia que foi feita. Mas não sei te dizer se ele vai, aliás, não vai sobreviver sem os rins que ele não tem. Ele precisa de um doador e precisa de menos de 24 horas. Então eles começaram naquela correria procurando o doador, mas não conseguia. Mas eles insistentemente foram lá, né? E sempre o pastor dava uma palavra em Atos, Mateus, e ele ia aí no João, falando com ele assim, bem devagar com ele. Então, ele ali no seu desespero, e o pastor sempre de mão dada. Mas antes disso, ele tinha já queixado com a esposa, que, meu filho, por que você está triste? E ele falou assim, olha, eu sou um pastor, eu não posso sentir ódio, eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir mágoa, e eu estou sentindo tudo isso, e isso está me causando mal. O meu colega de trabalho está me causando muito mal. E a esposa, sabiamente, falou assim, olha, se Deus botou ele no seu caminho, não adianta você pedir uma transferência para ele ou para você, que se Deus botou ele no seu caminho, algo Deus quer fazer. Quando ele precisar, e foi no dia que aconteceu, quando ele precisar, você aperte sua mão, abrace e apoie. Né? Depois dá uma prenda para ele. Uma prenda é um versículo bíblico com dizer sobre orações que vai passando de um para o outro. E eles ali, quando ele se viu naquela situação, levou o amigo em casa, ele não quer, eu não preciso de uma companhia de um negro do meu lado, no meu momento tão difícil da minha vida. E ele foi embora. Mas depois ele voltou, quando chegou lá ele estava na igreja e ele falou, pastor, ora comigo. Aí tá. E ele orou com ele, orou bonitinho ali, conversou com ele e levou ele para casa. E voltou ao hospital para ver o que o médico tinha resolvido. E o médico falou, pastor, eu não vi seu exame. Aí ele, não, mas o meu exame não vai servir não, porque eu tô com colesterol muito alto, não vai servir, e deixa eu dar uma olhada. Eu tô tentando danificar, deixa eu dar uma olhada. E ele foi e deu. E ali o médico começou a rir e falou assim, você é compatível, você pode doar? E ele falou assim, posso doar. E foram imediatamente, fizeram a cirurgia. Mas o mais bonito, irmão, que depois dessa cirurgia, o coração daquele homem rancoroso, revoltado, magoado, mudou. Era outra pessoa. E Deus botou a prova disso. Levou um rapaz que atropelou ele, convertido, claro, levou até o policial. E o pastor fala para ele, né? Era um culto de ação de graça na igreja. E eu me emocionei muito. E chegando lá, ele falou assim, quem é você, irmão? Eu sou um homem que Deus mandou vir aqui para pedir perdão, que no dia tal do tal eu atropelei um menininho de 5 anos, eu era um jovem de 16 anos, e eu no medo, e eu fugi. Mas eu vim aqui para pedir perdão. E ele parou de frente, aquele homem falou para ele,
você pode me perdoar? E ele se levantou imediatamente, todo mundo ficou assustado e ele falou assim, pegou na mão dele, olhou nos olhos dele, falou pelo olho e abraçou e disse, eu te perdoo. E pegou aquela prenda, né? A prenda é parecido mais ou menos com isso assim, né? Com dizeres, né? De oração e versículos bíblicos, deu para ele. Do jeito que o pastor tinha ensinado que eram para fazer. Que o avô do pastor fazia isso. E eu até me emocionei. Então eu vejo isso como lição de vida, né? E ali a glória desceu naquele lugar. Então todo dia é a oportunidade que Deus nos dá para consertar nossas veredas, para perdoar o nosso próximo, quem nos ofendeu, quem nos humilhou. Ter a simplicidade e a humildade de perdoar. Quantos danos pelo rancor e pela mágoa. E ele dizendo para o pastor, pastor, depois disso que aconteceu com meu filho, eu estou sozinho. E você não está sozinho, Deus está contigo. E ele falando assim, o principal eu não tenho, a minha família. Eu só ensino uma coisa, se você vai perdoar uma pessoa, não usa isso no dia a dia. Seu marido te traiu, você aceita ele de volta, ou a esposa, e você fica lançando. É como se você estivesse vomitando e comendo vomito de novo. É uma palavra assim, repúdia, né? Horrível de se falar, mas é uma verdade. Se você vai perdoar, perdoa de verdade. Né? Se você está fazendo alguma coisa que vai ferir a sua esposa e vai te ferir, você querendo ou não querendo. Eu estava escutando uma pregação de pessoas que passam por 5 casamentos. E pela televisão comum é o canal 5, é TV Boas Novas. E aquele irmão, ele estava falando que dentro da família dele tinha, aquele pastor estava falando, 5 pessoas, ele se casou com 5 mulheres. E todas as 5 mulheres ele errou. Porque o que você não consegue consertar da primeira, meu irmão, você vai danificar as que vier. Né? Então, às vezes, a pessoa acha que trocando de relacionamento ou mudando de igreja,